Olá, amigos, bem-vindos a mais um momento de fé, onde iremos refletir na palavra de Deus e o conselho do Altíssimo vai nos orientar para olharmos a nossa vida, os nossos caminhos, segundo a vontade de Deus. Eu me chamo Bruno e é uma alegria ter você aqui. Obrigado por abrir a porta do seu lar para receber a mensagem de Deus. Deus abençoe a sua vida e seus caminhos. Após a mensagem, estaremos em oração a Deus. E Deus, com toda certeza, tem um milagre, como em João 9,6, Ele tem um milagre na sua vida para operar. Vamos falar sobre um salto de fé, ok? Deus abençoe, essa é a nossa mensagem de hoje. Meus amigos e minhas amigas, quando você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 1, no versículo 27, a palavra de Deus diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Quando você se depara com esse texto, você fala assim: como assim? Deus não escolhe como os homens escolhem? Deus não olha como o homem olha, o ser humano olha diferente? Deus, Ele trabalha em caminhos muitas vezes incompreensíveis para o homem. Numa seleção de 12, quem seria os candidatos mais fortes para andarem com Cristo? Hoje, em nenhuma empresa, os discípulos que Jesus escolheu, Ele orou ao Pai, passou a noite toda em oração e escolheu 12. Jamais seriam aqueles 12. Mas Jesus escolheu 12, onde nenhuma faculdade do mundo, em 3 anos e meio, conseguiu formar líderes com tanta profundidade que impactaram o mundo levando a mensagem da cruz, com um mestre que em 3 anos e meio conseguiu impactar 12 pessoas que incendiaram o mundo. Jesus fez isto. Eles não passariam na seleção humana, mas Deus escolhe dessa maneira. Aliás, Deus escolhe pelo coração. Deus não olha a aparência, não olha a estatura, não olha o seu status bancário, o status quo. Deus não olha isso. Deus olha diferente. Deus escolhe diferente. E aqui, em Marcos capítulo 10, versículo 46, diz assim: depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo, Bartimeu, filho de Timeu, um mendigo cego. E este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Um salto de fé.
E perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. E o que aconteceu foi inacreditável. Imediatamente recuperou a vista e o foi seguindo pelo caminho. Lucas, no seu capítulo 18, chega a dizer que quando ele recuperou a sua visão, as multidões, a multidão, Lucas capítulo 18, versículo 43, imediatamente recuperou a vista e o foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Bom, meus amigos, Deus escolhe dessa maneira. Eu quero hoje chamar sua atenção para alguns detalhes nesse texto. Eu gostaria que você acompanhasse. A primeira coisa é: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Mas Deus diz: tudo é possível àquele que crê. E ainda diz mais: se creres, verás a glória de Deus. Eu quero chamar sua atenção hoje para este relato. O homem que era desprezado, era ignorado. Podemos conceituar ele nas coisas fracas. Deus escolhe pessoas assim para nos ensinar. Quantas vezes você perdeu a oportunidade de aprender com aquele que não é referência para a sociedade, mas pode ser uma referência para fortalecer a sua fé. O milagre está acontecendo do seu lado. A bênção está acontecendo todo instante. Todo instante tem pessoas superando, pessoas que deveriam ser mais observadas e nós não observamos. Quem diria um mendigo, um homem cego, que vivia à beira do caminho, que não trajava roupas bonitas, não tinha muito menos uma aparência agradável à vista de muitos, talvez com saco. Quem diria que este homem, cuja voz foi ignorada, foi desprezado, foi repreendido, quiser abafar o seu clamor, a sua voz, quem diria que este homem tinha algo para nos ensinar? Uma fé grande brotou, uma fé grande se manifestou, uma fé muito grande foi motivo das pessoas darem louvores a Deus, pararem tudo e falar: gente, nós repreendemos esse homem. Esse homem estava gritando, clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E agora este homem alcança de Jesus um grande milagre. A primeira lição aqui: não julgue pela aparência. Deus pode te dar um grande exemplo aonde você imagina que dali não viria nada. A segunda grande lição é: nunca desista de seus sonhos. Creia, por mais difícil que seja, é possível realizá-los. A terceira lição nesse texto é: não permita que as pessoas te julguem pela aparência e sufoquem a sua voz só porque não acredita nos seus sonhos, só porque não acredita que você é capaz de dar a volta por cima. A quarta lição neste texto aqui é: você precisa acreditar, mais do que todos, que vai acontecer na sua vida. A quinta lição aqui, precisamos entender que Deus atende, Deus ama a todos, Deus não faz acepção de pessoas, Deus se importa com cada um de nós, Deus pode atender e pode usar até mesmo o exemplo daqueles que ninguém nunca notou, passou despercebido muitas vezes e muitas vezes foi até ignorado. Deus pode usar qualquer exemplo para nos ensinar, sermos humildes, dependentes de Deus, olharmos o outro com empatia, se colocarmos no lugar do outro, amarmos
a Deus e valorizarmos as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos ama, não faz acepção de pessoas. Outra lição que nós precisamos entender aqui, que nunca é tarde para mudar a sua vida, para ter uma vida nova, uma vida diferente, uma vida de grandes realizações, de superação. Uma outra lição aqui que nós vemos nesse texto é que hoje você está à margem da sociedade, mas amanhã você pode sair de o adjuvante para ser a figura principal de um grande testemunho para a glória de Deus e o louvor de Deus, onde as pessoas vão olhar para você e vão dizer: se Deus pode fazer isso na vida de um ex-mendigo, de um ex-cego, de uma pessoa que estava no fundo, do fundo mesmo, do poço, abaixo da linha da pobreza, então Deus pode operar em qualquer área, em qualquer cenário, em qualquer momento. Basta ter fé e sonho e acreditar que Deus é o Deus das causas impossíveis. Um salto de fé. Ele deu um salto e foi ter com Jesus. E aconteceu para a glória de Deus. E vai acontecer na sua vida. Você crê nisso? Vamos orar. Pai, abençoa meu amigo. Abençoa neste momento essa vida que o Senhor tem um milagre. Esperou até agora para que ela parasse e ouvisse. Em vez de se lamentar, reclamar, questionar, ela agora vai aprender a viver a fé. Porque se o Senhor operou na vida do meu amigo, da minha amiga, essa pessoa que ninguém dava nada, o Senhor pode operar na vida de qualquer ser humano, inclusive na minha vida e na vida deste amigo que nos ouve agora. Opera um grande milagre na vida deste querido, dessa querida, no nome de Jesus. Beba a sua água com fé neste momento. Não se esqueça de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal. Sendo membro do corpo de Cristo através de uma igreja evangélica pentecostal, conforme Mateus 28, 19 e 20. Eu falo assim, meu amigo, porque eu sei que muitos são resistentes a frequentar uma igreja. Mas não podemos fugir das organizações. Nós nascemos, vivemos e morremos. A igreja física, ou seja, os templos também são organizações. Amigos, a igreja cristã, não me refiro a cientificamente cristã e nem a normalmente cristã, é uma embaixada de Deus com seus embaixadores que darão legalidade a seu ato de fé diante de Deus no reino de Deus. Te receberão com alegria e o seu nome será escrito por esses embaixadores no livro da vida. Sim, através desses embaixadores no livro da vida do Cordeiro. As autoridades deste mundo não podem fazer isso por você, mas os embaixadores sim. Então busque uma igreja de Deus. Congregue nela, tornando-se um só corpo com ela. E siga as instruções que Deus ordenou sobre o envio dos embaixadores. Em Lucas 10, 16. Lembre-se, um salto de fé. Tudo é possível quando dentro de você existe a certeza que Deus te enxerga nas suas adversidades. Deus quer usar você, que todo mundo conhece, comenta, ou sabe da sua realidade, sua dor, da sua dificuldade e limitação. Deus quer usar você como referência para impactar pessoas que têm até mais, possuem até bens, mas estão no fundo do poço, desacreditados, com depressão, angustiados, com ansiedade, cheio de problemas, acreditando que jamais vai conseguir se erguer. Mas Deus quer usar você, que muitos sabem que tem pouco, para ser uma referência abençoadora. Deus te abençoe. Forte abraço.
Fiquem todos no amor de Deus.